amores, tudo bem com vocês? Mais uma semana estamos aqui para estudarmos juntos a lição. Dessa vez falaremos sobre dois animais distintos, as ovelhas e os bodes. O objetivo desta lição é que as crianças saibam que quando elas ajudam a outros, elas estão fazendo para Jesus. Então elas devem aprender que serem proativas, que serem bondosas com as pessoas que estão ao seu redor, estão fazendo como se fosse para Cristo. E também faremos essa comparação, então, com as ovelhas e os bodes. Faremos, então, a seguinte reflexão para as crianças. Compararemos, então, o amor dos pais que eles têm para com elas para fazer essa comparação. Quando você é maltratada por alguém, alguém te ignora, alguém é ríspido com você, e você conta isso para o seu pai ou para sua mãe, como eles se sentem? Claramente, eles vão sentir a mesma dor ou até pior do que você, porque o pai, ele zela pelo filho e ele sente a dor do filho também. Então, Jesus, quando fala esse verso que nós vamos memorizar hoje, ele está querendo dizer que ele é um pai que sente tudo aquilo que nós fizermos para os seus filhos, quer seja bom, quer seja mal. Então, se nós somos bondosos para com os nossos irmãos, nós estamos sendo bondosos também para Jesus. Mas se nós somos maldosos, se nós somos ríspidos, se nós somos grosseiros com os nossos irmãos, estamos também fazendo para com Jesus, porque ele vai pegar a dor desse filho dele, assim como o pai e a mãe terrestre faria com nós que somos seus filhos. Então, faremos essa reflexão com as crianças para poder dar o pontapé inicial para memorizar o verso dessa semana. É um verso grande, mas nós podemos fazer de uma maneira didática para poder conquistar a atenção das crianças e fazer até com que elas memorizem por partes, que assim fica mais fácil. Então vamos lá. Quando fizer, aí nós podemos então apontar o dedo para frente. Quando fizer a 1, nós vamos fazer então o gesto de número 1. Destes meus pequeninos, então nós faremos o gesto de uma pessoa de baixa estatura. Irmãos, nós apontaremos para as pessoas que estão ao nosso redor. A mim o fizeste, então apontaremos para nós. E com as duas mãos abertas falaremos a referência do verso, que é Mateus 25:40. Então vamos repetir. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. No Conquistando a Atenção, usaremos algumas figuras e também uma maneira de falar com as crianças sobre o lado direito e esquerdo. Pode ser que alguma criança ou outra, por estarem ainda no Tesouros Infantis, são crianças pequenas, ainda não saibam distinguir direita e esquerda. Então, nós podemos ajudá-las a entender. Existem várias formas de ensiná-las, né? Nós podemos usar um barbante, onde nós vamos separar, então, direita e esquerda, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo. Então, nós podemos separar nosso corpo em duas partes e ensinar qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo. Nós podemos falar do coração, que o coração fica do lado esquerdo e o outro lado é o lado direito. Podemos falar que é com a mão que a gente desenha, porque normalmente as crianças ainda não sabem escrever nessa faixa etária. Porém, podem existir crianças que desenhem com a mão esquerda, então teremos todo um jogo de cintura ali para fazer com que as crianças memorizem direita e esquerda. Pode ser também que elas já saibam, e isso vai facilitar então a nossa dinâmica. Distribuiremos então para as crianças essas duas figuras. É importante que cada criança fique em algum momento com uma e a outra, então nós podemos trocar a imagem entre as crianças para que ambas participem dos dois lados. Então, a primeira opção, a primeira variação que nós podemos fazer com essas imagens é entregar para elas e deixar que elas caminhem pela sala, pelo ambiente ali que nós estamos trabalhando. E quando nós falarmos já, as crianças que estiverem com a ovelhinha na mão devem vir para o lado direito da professora. E as crianças que estão com o bode na mão devem vir para o lado esquerdo da professora. Então, pode ser que elas se atrapalhem um pouco, talvez elas precisem de ajuda de imediato. Então, nós vamos estar auxiliando elas para que elas consigam identificar o lado, que a ovelha fica do lado direito e o bode fica do lado esquerdo. Se vocês acharem
que por as crianças não conseguirem ainda identificar lado direito e esquerdo, você pode pedir ajuda a uma outra pessoa para que ela possa conduzir as crianças que estiverem com a ovelha para o seu lado direito e as crianças que estiverem com o bode para o seu lado esquerdo. Aí depois troca os animais das crianças e aí, novamente, as crianças que estão com o bode vão para o lado esquerdo e as crianças que estão com a ovelha vão para o lado direito. Então, assim, todas vão participar e, se for o caso, então nós podemos solicitar a ajuda de alguém para que as crianças não fiquem tão perdidas. Isso vai depender de como você vai identificar que vai ser a dinâmica ali com as suas crianças, né? Se elas forem muito pequenas, se você achar que vai fazer um grande tumulto, então você pode estar fazendo essa segunda opção de você mesmo ou uma outra pessoa que possa te auxiliar, conduzi-las para o lado direito e o lado esquerdo. Uma segunda opção do Conquistando a Atenção também é fazer as figuras, mas daí não precisa nem colocar assim em palitinho, pode mesmo só fazer a impressão delas, e aí você vai deixar sobre a mesa. E aí você vai misturar aquelas figuras e pedir com que as crianças façam o trabalho de separar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Então, ainda assim, elas vão precisar ter essa percepção de direita e esquerda e elas mesmas vão conseguir fazer esse trabalho na mesa para que talvez evite algum tipo de tumulto ali na hora. Vai depender da quantidade de crianças que você tem. Tudo isso o professor mesmo pode decidir naquele momento qual é a opção que encaixa melhor para a sua aula. Sendo assim, falaremos para elas que a nossa lição da semana tem tudo a ver com esse tema, que os bodes ficarão à esquerda e as ovelhas ficarão à direita. No apresentando a lição, também temos algumas opções de como iniciar. A sugestão do manual é que nós façamos bonequinhos com os emojis que eles mesmos disponibilizaram lá pra gente estar imprimindo. São metade com o rosto feliz, alegre. As crianças já estão familiarizadas com os emojis, né? Então elas vão conseguir identificar os que estão felizes. E a outra metade são bonequinhos tristes, tá? Então, temos algumas opções onde você pode colar esses bonequinhos com um rostinho em potinho de Yakult, daquele pequenininho, para que fique uma silhueta de uma pessoa. Você pode também colar num prendedor de roupas, para que ele consiga ficar em pé, aí você faz um varal com essas imagens. Você pode, inclusive, não fazer com imagens e usar as próprias crianças da escolinha. Metade delas vão fazer a parte das pessoas tristes que estão necessitadas. Você vai treiná-las para isso, né, para que elas possam fazer este papel. E a outra metade de crianças que vão estar felizes, né? E a gente pode trocar também. Vamos então separar alguns materiais com antecedência para levar para essa escolinha. Então os materiais são alimento, aí pode ser de mentirinha, de brinquedo, ou pode ser o alimento físico mesmo. Uma cobertinha, se for um caso de um bonequinho, uma cobertinha pequenininha, se for usar as crianças, uma cobertinha normal. Um copo com água, roupas que as crianças vestiriam, ou então roupinhas pequenininhas para os bonequinhos. Uma casinha e também um curativo, pode ser um band-aid, né, que a gente acha com facilidade e também vai representar bem a história. Estando já então separados esses dois grupos, vamos falar para as crianças que o bode e a ovelha, eles têm similaridades. Por exemplo, o que o bode se alimenta? É capim. E a ovelha? Também. Elas vivem aonde? No pasto. Ambas vivem no pasto. Porém, elas também têm algumas diferenças. E a diferença principal delas é que a ovelha, ela precisa de um pastor. Ela se sente desprotegida se ela não tiver com um pastor acompanhando ela. Já o bode, não. Ele prefere ficar sozinho. Ele prefere se guiar e não ter ninguém pastoreando o seu rebanho. Então, eles vivem de maneira diferente. Cada um vive a sua maneira, então. Sempre que nós formos encontrar as ovelhinhas, já saberemos que elas precisam de um pastor para guiá-las.
Sendo que os bodes, não. Eles acham que eles já sabem de tudo e não precisam obedecer ninguém. Por isso eles ficam sozinhos e eles mesmos seguiam. Então falaremos para as crianças que quando Jesus voltar, que nós já aprendemos nas lições anteriores, vai existir uma grande multidão aguardando por este acontecimento. E ele então vai separar essa multidão em duas classes de pessoas. Jesus colocará então as pessoas que agem como as ovelhas do seu lado direito e as pessoas que agem como os bodes do seu lado esquerdo. Isso realmente acontecerá quando Jesus voltar. E as pessoas que estiverem do lado direito de Jesus ouvirão dele ele dizer o seguinte: venham comigo para o céu, pois quando eu estive fome, vocês me deram de comer. E aí então nós usaremos a comida que nós preparamos com antecedência e deixaremos à frente da imagem 1 ou da criança que está ali preparada já para isso. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Então nós pegaremos o copo com água e colocaremos à frente da imagem 2 ou da criança 2. Quando eu estava sozinho e sem amigos, vocês me levaram para sua casa. Então, nós vamos pegar a casinha e colocar à frente da imagem 3 ou da criança número 3. Jesus ainda falará: quando precisei de roupas, quando eu senti frio, vocês me agasalharam, vocês me deram o que vestir, né? Aí nós colocaremos então as roupinhas ou então a cobertinha na imagem número 4 ou na criança número 4. E a quinta e última criança ou imagem, diremos que Jesus falou: eu estive preso e vocês foram me ver. Então nós colocaremos uma Bíblia, ou uma Bíblia pequenininha de criança, ou até mesmo uma Bíblia comum, e colocaremos à frente ali daqueles bonecos. O intuito, então, é que os bonecos estejam felizes com essas ações, porque eles receberam aquilo que eles tinham falta. Então nós vamos colocar essas provisões à frente dos bonecos que estão felizes, tá? Então eles terão a provisão que eles precisam, desta forma então ficarão felizes. E as crianças também, se for no caso as crianças. As pessoas então do lado direito, elas ficarão muito surpresas, então a gente pode até falar para que as crianças participem desta parte e elas também façam a reação de uma surpresa, porque elas amam muito a Jesus, mas elas não vão se lembrar de quando foi que elas fizeram isso para Jesus, literalmente Jesus. E então Jesus vai falar exatamente o verso que nós estamos decorando: quando fizer a qualquer um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então as pessoas vão ficar muito felizes porque elas se lembrarão de quando elas ajudaram outras pessoas. E aí elas vão entender que quando elas estavam ajudando essas pessoas, elas estavam então fazendo para Jesus. O segundo grupo, o grupo que está à esquerda, que é simbolizado pelo bode, também vai ficar curioso para saber qual é a recompensa que eles têm. E aí, então, as pessoas perguntarão, as pessoas que são representadas pelo lado esquerdo do bode: e nós, né? E Jesus vai responder: afaste-se de mim, porque quando eu tive fome, vocês não me deram o que comer. Então, nós representaremos essas pessoas com os emojis tristes, porque as provisões que elas precisavam não foram atendidas por essas pessoas. E caso nós estivermos usando as crianças, nós, enquanto falarmos para as crianças dessa parábola e chegar à parte do quando eu precisei de alimento e vocês não me deram o que comer, nós tiraremos então a comida da criança que estava com o alimento, entendeu? Para que elas percebam que aquelas pessoas tinham uma necessidade, elas sentiam fome e o outro não veio ajudá-la. Então, são essas duas opções. Nós falaremos todas as partes novamente. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Então tiraremos o copo. Eu tive frio e não me deste de vestir. Estava sozinho e não me convidaram para a sua casa. Então tiraremos a casinha. Eu estive doente e na prisão e ninguém de vocês foi ao meu socorro. Então nós tiraremos o curativo e a Bíblia. E as pessoas então entenderão que elas tinham a oportunidade de ajudar um irmão, alguém que estava necessitado, mas ela não quis ajudar, ela foi egoísta. Ela não quis obedecer o mandamento de que nós devemos ajudar aos outros. Assim como os bodes, eles não obedecem a um pastor, a um líder, porque elas acham que aquilo que está na cabeça deles é o certo, não precisa de uma interferência de alguém conduzindo eles.
Então, as pessoas entenderão que elas fazem parte deste grupo dos bodes que ficam à esquerda por este motivo. Mas elas ainda assim ficarão confusas, porque elas vão falar: Jesus, mas eu não me lembro de ter feito isso, e elas vão tentar lembrar quando foi que Jesus pediu a ela comida e ela não deu. E aí Jesus vai repetir novamente o verso e dizer que eles negaram para os irmãos, para os pequeninos, para as pessoas que tinham necessidade à volta deles. E elas vão se lembrar das oportunidades que elas tiveram de ajudar e não ajudaram, fecharam a porta. Então elas entenderão que quando elas fizeram essas coisas de negligenciar a necessidade do próximo, elas estavam negligenciando para Jesus. Então elas receberão uma sentença muito triste, porque elas tentarão voltar atrás, tentar fazer, mas agora já não dá mais tempo, agora já não tem mais tempo de mudar aquilo que já aconteceu. E Jesus falará que essas pessoas, elas não irão para o céu com ele, elas ficarão para o fogo eterno. Isso é muito triste. E as pessoas que fizeram parte do grupo das ovelhas, que estão ao lado direito de Jesus, essas sim, subirão para o céu e viverão a vida eterna. Bom, no Revisando, prepararemos uma dinâmica já conhecida de todos nós. Faremos com antecedência, então, imagens de bode e ovelha, ou pode ser também os emojis de feliz e triste, e iremos, então, enumerá-los. Faremos, então, algumas perguntas para as crianças sobre o tema que foi estudado. Inclusive, no manual do professor já existem perguntas prontas, mas podem, é claro, ficar à vontade para elaborar as próprias perguntas. E de forma aleatória, então, as crianças vão retirando ali as imagens enumeradas e de acordo com o número que ela retirou, vai existir uma pergunta para ela com respeito à lição. E a partir do momento que ela acertar, ela então pode tomar o lado direito, né? Demonstrando então que ela entendeu a lição, que ela prestou atenção. As pessoas que estão ao lado direito, então, estão demonstrando que estão interessadas em aprender e melhorar cada dia mais ao lado de Jesus. Se acontecer da criança errar, então nós ajudaremos ela para que ela possa também estar ao lado direito. Aplicando desta semana, temos duas opções. A primeira opção é nós mostrarmos novamente as imagens do bode e da ovelha, né, cada um em seu respectivo lugar, e então falaremos para elas que as pessoas que são representadas pelo bode, elas são pessoas egoístas. E no céu não podem ter pessoas egoístas, porque as pessoas egoístas não gostariam de morar no céu, porque lá é um lugar de trabalhar em prol do outro, de pessoas felizes, de pessoas que gostam de ajudar. E os bodes não gostam de ajudar. Em contrapartida, no céu, nós teremos as pessoas que são representadas pelas ovelhas, porque elas gostam de fazer justamente o que é proposto para nós fazermos lá no céu. Fazer o bem, sorrir para as pessoas. Então, esses dois grupos de pessoas são separados por quem não vai para o céu e por quem vai para o céu. Então, perguntaremos para as crianças: vocês querem ir para o céu? Eu quero ir para o céu. E então, faremos algumas perguntas para elas de situações corriqueiras do nosso dia a dia, do qual podemos ser um bode ou uma ovelha. E aí, cada professor pode elaborar suas perguntas, além das que já estão no manual do professor prescritas pelo Exil. Por exemplo, se existem duas crianças brigando pelo mesmo brinquedo e nenhuma delas quer abrir mão para compartilhar com um amigo, essa atitude delas é de bode ou de ovelha? É de bode. Então, isso não é certo e nós não devemos repetir isso. Numa outra situação, vamos falar: uma criança, uma menininha, percebeu que tinha uma mocinha também, praticamente da sua idade, que morava na mesma rua que ela, mas os sapatos dela estavam já muito gastos, já estavam furados, já não dava mais para usar, e mesmo assim ela continuava usando. E aí ela descobriu que o sapato é do mesmo número que ela calça. Então ela pegou alguns dos sapatos que ela já não usava mais e ela deu para essa amiguinha para que ela pudesse vir calçar os sapatos em bom estado. Então, essa atitude foi de bode ou de ovelha? Foi de ovelha, né? Então, sim, nós devemos replicar isso e ser bondosos com as outras pessoas. Nós estamos, inclusive, podemos falar para as crianças que
qualquer ato de bondade é contado como feito para Jesus. Porque às vezes as crianças elas ficam refletindo que elas não têm um dinheiro para poder fazer uma doação para alguém, que elas não têm algo para doar que possa fazer a diferença na vida de outra pessoa, ainda que seja simples, né? Algumas crianças não têm. E então nós falaremos para elas que se nós simplesmente orarmos em prol daquela pessoa, para que aquela pessoa passe por aquela dificuldade, ela já vai estar fazendo aquilo que as ovelhas fariam. Então, elas podem sorrir para alguém que está triste, ela pode dar um abraço em alguém, consolar alguém, ela pode orar por aquela pessoa. E tudo isso são atitudes de ovelha. Inclusive, estamos passando por uma situação catastrófica no nosso país e são pessoas que nós que estamos longe não podemos ajudar, principalmente as crianças, né, que não podem mandar as suas doações para aquelas pessoas que estão passando por uma situação complicada no sul do país, mas elas podem orar por elas. E são assuntos atuais que as crianças ficam sabendo. Então, elas estarem a par de como elas podem ajudar aquelas pessoas que estão necessitando da ajuda é uma forma de que, com que elas se sintam úteis e com que elas consigam se sentir de fato ovelhas. Uma outra opção que também é bem parecida com essa primeira é nós fazermos o mesmo tipo de questionamento para elas, mas ao invés de fazer em formato de pergunta, nós falaremos uma situação e então elas distinguirão se é uma atitude de bode ou de ovelha, e se for a atitude de bode, elas ficarão em silêncio. Elas então não farão nenhum barulho. Mas, se for uma atitude de ovelha, elas então cantarão o hino que for programado para elas cantarem na apresentação da igreja. Inclusive, é uma forma de já começar a ensaiar, e enquanto elas prestam atenção na história e nas perguntas, elas já vão também ensaiando para o hino que vão apresentar à frente. No Contando a Outros, então, faremos a impressão destes cartões de oração. E aí nós incentivaremos essas crianças a entregar este cartão para alguém que esteja enfermo, alguém que esteja doente, alguém pode ser uma simples gripe. Falaremos para que elas façam uma visita ou então entreguem via correio, que é uma coisa assim que hoje em dia quase não se usa, mas é um incentivo para elas. E falaremos que com certeza essa pessoa que ela recebeu esse cartão, ela vai ficar muito feliz, porque quando a gente está doente, quando a gente está dodói, o que a gente mais quer é ser cuidado, receber demonstrações de que somos queridos. E então falaremos para ela que essa atitude, ela é uma atitude feita para o próprio Jesus. Porque quando nós fazemos o bem para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para aqueles que estão precisando de ajuda, nós estamos fazendo para Jesus. E aí nós estaremos então sendo semelhantes às ovelhas. E estaremos mais perto, cada dia mais, de irmos para o céu, porque lá no céu as pessoas são assim, elas são dispostas a ajudar. E então nós estaremos nos preparando para morarmos lá também. Que esse incentivo fique gravado na mente das crianças, porque principalmente nós estamos vivendo numa época onde apenas olhamos para o próprio eu. Incentivarmos as crianças a serem proativas faz total diferença, porque isso inclui os pais, isso inclui a igreja como um todo. Elas estando decididas a fazer algo em prol das pessoas necessitadas, isso movimenta toda a igreja. Então é um trabalho muito importante, muito especial que estaremos fazendo com as crianças e plantando também uma sementinha no coração delas, para que elas cresçam sempre com essa vontade de ajudar, com essa vontade de ser útil, com essa vontade de espalhar a beneficência que nós podemos e devemos fazer aos outros.